Vamos de assunto delicado que nem deveria ser, mas eu queria trazer uma reflexão sobre, será que nós como igreja estamos realmente nos importando com aquilo que Jesus importava? Será que nós realmente estamos gastando os nossos esforços naquilo que Jesus gastava? O nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso foco? Porque assim, enquanto nós estamos tão focados em fazer cada vez mais cafés, chás de mulheres, esses eventos todos bonitos, rosa, dourado, roxo, cada um mais lindo que o outro, essas mesas postas lindíssimas, não é? Esses ambientes cada vez mais bonitos. Quem é que está falando com as mulheres samaritanas? Não me entenda mal, eu não sou contra conferências, mesa posta, café, chás, eventos, né? Não sou contra nada disso, acho que isso tem o seu lugar. Mas quando tudo que a gente faz gira em torno disso, aí sim isso me preocupa. Quando tudo de igreja que nós fazemos gira em torno de quão bonitos são nossos eventos, de quantos eventos nós fazemos no mês, quem vai ser o pregador famoso que nós vamos trazer, de quão bonita a nossa estrutura está. Eu me lembro que Jesus escolheu uma rota maior, mais comprida, num sol a pino, num calor terrível, enquanto ele estava com fome, para encontrar uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que nunca estaria nesses ambientes, uma mulher que jamais se sentiria à vontade para sentar numa dessas mesas tão bem postas. É uma mulher que provavelmente não seria convidada para sentar num desses chás de mulheres. Repito, eu gosto desse tipo de evento também, mas eu acredito que a igreja brasileira está um pouco distraída demais. Porque, veja bem, Jesus se importava muito com aqueles que geralmente não estavam nesses ambientes. Jesus sempre andava com os pobres, com aqueles que eram rejeitados, com aqueles que não seriam convidados para esse tipo de evento. Jesus sempre falava com aquele público que ninguém estava olhando para eles. Jesus geralmente gastava o tempo dele com pessoas que não se sentiriam à vontade nesses ambientes, que estavam às margens. Enquanto eu falo para vocês, eu falo para mim também. É uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem me despertado uma reflexão que eu tenho feito na minha própria vida. Quantas pessoas marginalizadas eu tenho alcançado? Porque se eu falo no Instagram, o tipo de conteúdo que eu tenho trazido, provavelmente não está alcançando um tanto de pessoa que eu poderia estar alcançando se eu tivesse outro tipo de abordagem também, como Jesus tinha. Jesus passeava por todos os tipos de ambiente. Ele sentava com os sacerdotes, mas a maior parte do tempo ele estava com as pessoas mais simples, com os pobres mesmo, oferecendo água para quem nunca tinha escutado falar dessa água viva. Ele estava pregando para quem ainda não o conhecia. Ele visitava e anunciava boas notícias para quem precisava de boas notícias. Então talvez a gente está gastando tempo demais alimentando ovelhas que já estão bem gordinhas e esquecendo de que existem muitas que sequer ouviram a voz do bom pastor, que nem sequer sabem que tem um bom pastor. Será que não estamos focados demais dentro e esquecendo fora? Porque na verdade, igreja não é o templo. Igreja somos nós, é o corpo de Cristo, é um movimento. Igreja não é o lugar, a casa de oração. Será que nós realmente precisamos focar em certos tipos de público? Ou será que nós deveríamos seguir os passos de Jesus e fazer como ele fez? Caminhar por lugares em que pessoas estão completamente esquecidas. Visitar lugares que ninguém está visitando. E implantar o reino como ele implantou em lugares em que o reino ainda não chegou? Será que certos movimentos que nós temos feito não têm, na verdade, diluído o poder do evangelho? Será que nós não temos enfeitado demais algo que nunca precisou de enfeite? Porque, na verdade, é o evangelho puro que é poderoso? Porque o evangelho, quando ele é puro, ele também é simples. O evangelho, quando ele é puro, ele não tem grandes atrações. O evangelho, quando ele é puro, ele não precisa de mais nada. O evangelho, quando ele é puro, ele transforma onde ele chega. O evangelho, quando ele é puro, ele tem poder. O evangelho, quando ele é
puro, ele chega separando juntas e medulas, mente de espírito. O evangelho, quando ele é puro, ele quebra cadeias, ele quebra correntes e ele destrói prisões. O evangelho, quando ele é puro, ele transforma a vida, ele mata a sede, a pessoa nunca volta a ter sede novamente. O evangelho, quando ele é puro, ele faz cego ver, ele faz morto ressuscitar e ele faz aleijado caminhar. O evangelho, quando ele é puro, ele lava a nossa lepra. O evangelho, quando ele é puro, ele troca as nossas vestes por vestes alvas, brancas. O evangelho, quando ele é puro, ele nos dá dignidade, destino, propósito e identidade. O evangelho, quando ele é puro, ele sara nossas feridas, ele cura a nossa alma. O evangelho, quando ele é puro, ele nos dá um pai, ele nos dá salvação. O evangelho, quando ele é puro, ele dá uma família para que a gente possa pertencer, caso você não tenha vindo de uma família estruturada. O evangelho, quando ele é puro, ele estanca sangue, ele expulsa demônios, ele liberta pessoas. Então, talvez o que a gente precisa não é de um novo evento, não é de um novo chá de mulheres, não é de uma nova conferência, não é de um monte de evento que enche de gente, mas que libera pessoas, às vezes, vazias. Nós precisamos de unção. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos do poder que é liberado pela palavra. Mas para isso, nós precisamos de um evangelho puro. Nós precisamos de uma atmosfera de busca. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos olhar para aquilo que realmente Jesus está olhando. Nós precisamos prestar atenção naquilo que ele está fazendo. E veja bem, quando Jesus estava falando com a samaritana, os discípulos chegaram e não entenderam o que estava acontecendo. João achou importante o suficiente escrever na palavra de Deus que ninguém perguntou por que ele estava falando com aquela mulher. Então é muito provável que a gente até esteja andando com Jesus, mas distraídos demais com a fome do nosso estômago, como eles estavam, preocupados com comida, a ponto de nos distrairmos daquilo que Jesus está querendo fazer. Então será que nós não estamos como os discípulos estavam ali em Samaria, preocupados se Jesus já tinha comido, se eles já tinham comido, como eles iriam resolver essa questão, enquanto Jesus estava fazendo uma obra que nenhum deles percebeu? Porque João escreveu, ninguém perguntou por que ele estava falando com aquela mulher. Será que nós também não estamos perguntando o que Jesus está fazendo ou com quem ele gostaria de estar falando?